10 fatos surpreendentes sobre o Brasil que você precisa conhecer. Dê o play e se surpreenda com essas revelações. Você sabia que o Brasil tem a maior frota de helicópteros privados do mundo? Ou que o Brasil abriga o rio mais extenso do planeta? Prepare-se para uma viagem incrível através de curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Descubra desde a cidade mais antiga do país até os arranha-céus que dominam o horizonte. Não esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos. O Brasil tem a maior frota de helicópteros do mundo. Você sabia que o Brasil possui uma das maiores frotas de helicópteros do mundo? Esse título pertence principalmente à cidade de São Paulo, que lidera com mais de 400 helicópteros privados, ultrapassando cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Diariamente, são registradas cerca de 2.000 decolagens e pousos, tornando essa rede aérea essencial para a mobilidade da metrópole mais movimentada do país. Empresários, executivos e até serviços de emergência fazem uso dessa alternativa para escapar do caos urbano. Mas esse dado impressionante também reflete um contraste social marcante. Enquanto alguns sobrevoam a cidade em poucos minutos, milhões de brasileiros enfrentam horas no trânsito ou no transporte público lotado. 2. Desigualdade social. O outro lado da realidade. Se, por um lado, São Paulo ostenta o maior tráfego de helicópteros do mundo, por outro, a desigualdade social no Brasil se faz presente de forma intensa. Vamos a um exemplo real. Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A cidade tem 3 regiões muito distintas, indo da Zona Norte à Zona Sul, refletindo o contraste entre riqueza e pobreza. Enquanto poucos podem pagar por um deslocamento aéreo, a grande maioria enfrenta diariamente ônibus e trens superlotados, longas esperas e um transporte público defasado. Como resolver essa desigualdade? A resposta não é simples, mas passa por investimentos em infraestrutura, transporte público eficiente, saúde e educação de qualidade. Algumas medidas já estão em andamento, como a ampliação das linhas de metrô e trem, além de projetos sociais que buscam diminuir essa discrepância. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. 3. O primeiro filme brasileiro. O cinema nacional tem uma história fascinante. O primeiro filme brasileiro foi Chegada do Trem em Petrópolis, lançado em 1897 e dirigido por Alfonso Segreto. Esse curta-metragem documentário registrou um trem chegando à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, dando início à trajetória da sétima arte no Brasil. A partir das décadas de 1910 e 1920, o cinema brasileiro ganhou mais força, com produções como Os Estranguladores, Os Óculos do Vovô, 1913, O Guarani, 1921, e Vida e Morte no Sertão, 1923. Esses filmes pavimentaram o caminho para o crescimento da indústria cinematográfica nacional, que hoje é reconhecida mundialmente, conquistando prêmios internacionais e exibindo a riqueza da cultura brasileira. Os 5 edifícios mais altos do Brasil. O Brasil vem se destacando cada vez mais na construção de arranha-céus, especialmente na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Entre os gigantes da engenharia, o maior de todos é o Yacht House Residence Club, um luxuoso complexo residencial formado por 2 torres gêmeas que alcançam impressionantes 294 metros de altura. Concluído em 2024, cada apartamento nesse edifício exclusivo pode chegar a custar cerca de 4 milhões de reais. Logo em seguida temos o One Tower, que com seus 290 metros de altura, ostentou o título de prédio mais alto do Brasil entre os anos de 2020 e 2024. Antes dele, o topo do ranking pertencia ao Infinity Coast Tower, que com seus 234 metros foi o maior edifício do país até o ano de 2020. Fora de Balneário Camboriú, encontramos o imponente Complexo Orion, localizado em Goiânia. Essa gigantesca estrutura, com mais de 124 mil metros quadrados, abriga diversas instituições médicas, além de um hospital moderno. E fechando essa lista de arranha-céus, temos o Epic Tower, mais um dos colossos arquitetônicos de Balneário Camboriú, que segue firme na tendência de verticalização da cidade. 5. O Brasil abriga uma incrível diversidade étnica, com mais de 200 povos indígenas, cada um com sua própria língua, cultura e tradições. Em 2022, o país contava com cerca de 1.690.000 indígenas, um aumento significativo em relação a 2010, quando eram 896 mil.
A maioria vive na região norte, com 44,48%, seguida pelo Nordeste, com 31,22%. Além de preservar a cultura, os povos indígenas desempenham um papel fundamental na proteção da Amazônia, garantindo a sobrevivência da maior floresta tropical do mundo e ajudando na conservação do meio ambiente. 6. O Brasil abriga a maior floresta equatorial do mundo. Falando na Amazônia, você sabia que essa floresta se estende por impressionantes 5.500.000 quilômetros quadrados? Ela se espalha por 9 países da América do Sul e é um dos ecossistemas mais ricos do planeta, desempenhando um papel fundamental na regulação do clima global e na produção de oxigênio. Conhecida como o pulmão do mundo, a Amazônia abriga milhares de espécies de animais e plantas, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. Sua preservação é essencial para o equilíbrio da vida no planeta. A cidade mais antiga do Brasil. Você sabia que a cidade mais antiga do Brasil fica no litoral de São Paulo? São Vicente foi fundada em 22 de janeiro de 1532 pelo navegador português Martim Afonso de Souza. Esse foi o primeiro núcleo de colonização portuguesa no país, marcando o início da ocupação europeia no território brasileiro. Hoje, São Vicente mantém sua importância histórica e também se destaca como um destino turístico, atraindo visitantes interessados em conhecer mais sobre o passado do Brasil. 8. Brasília, uma capital planejada. Diferente de muitas cidades que cresceram de forma desordenada, Brasília foi planejada desde o início. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960 com um design inovador e futurista. Entre suas obras icônicas estão o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília e o Palácio do Planalto. Brasília não foi escolhida por acaso para ser a capital do Brasil. Sua localização central ajudou a impulsionar o desenvolvimento do interior do país, tornando-se um verdadeiro símbolo da modernidade brasileira. 9. O rio mais extenso do planeta. Você sabia que o rio Amazonas é considerado o mais extenso do mundo? Com impressionantes 7.062 quilômetros de comprimento, ele atravessa 3 países da América do Sul: Peru, Colômbia e Brasil. Além disso, ele possui a maior bacia hidrográfica do planeta e é responsável por aproximadamente 20% da água doce que chega aos oceanos. O Amazonas não é apenas um gigante em extensão, mas também em biodiversidade. Ele abriga milhares de espécies aquáticas, algumas delas únicas no mundo, e desempenha um papel essencial para o meio ambiente e a economia da região. 10. O hino nacional brasileiro já teve uma letra na introdução. A parte instrumental da introdução do hino nacional brasileiro possuía uma letra que acabou sendo excluída da versão oficial. Essa letra é atribuída a Américo de Moura, natural de Pindamonhangaba, que foi presidente da província do Rio de Janeiro nos anos de 1879 e 1880. No dia 17 de novembro de 2009, o cantor Eliezer Seton lançou um CD intitulado Hinos à Paisana, no qual uma das faixas apresenta essa introdução cantada. Espero o Brasil de todos com mais do vosso dever. Em avante, brasileiro, sempre avante. Gravai como eu, os fatos anais do vosso poder. Em avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, rumo ao laço do dever. Na guerra e na paz, na sombra da lei, Matheus legítimo, valor eterno, belo Brasil. A palavra sus é uma interjeição que vem do latim sus, que significa de baixo para cima, e era usada como um chamado à motivação. Nesse contexto, ela tem o sentido de erga-se, ânimo, coragem, sendo sinônimo de em frente, avante. O significado do hino nacional brasileiro no atual contexto. A letra do hino nacional brasileiro carrega consigo uma mensagem profunda de coragem, união e amor à pátria. Sua música tem o poder de tocar o coração de qualquer brasileiro. O verdadeiro desafio está naqueles que muitas vezes não honram o que o hino representa. Porém, sua beleza permanece intacta, imune às falhas humanas. Com frequência, as palavras exaltadas no hino não se refletem nas ações de muitos que ocupam posições de poder. Esta é uma reflexão crítica, mas repleta de respeito pela grandiosidade do hino e pelo país. É com confiança e respeito que me conecto ao hino, trazendo-o para o contexto atual. Aqui,
compartilho com vocês, meus grandes amigos telespectadores, uma interpretação do hino, recheada de carinho e respeito, mas também de reflexão sobre o momento presente. Espero que todos apreciem esta reflexão genuína, vinda do fundo do meu coração. Interpretação do hino nacional brasileiro, o Brasil e o hino. O hino nacional brasileiro, escrito por Joaquim Osório Duque Estrada e com melodia de Francisco Manuel da Silva, é um grito de força, esperança e coragem que ecoa no coração de todos os brasileiros. Ao ouvir as primeiras notas do hino, somos transportados para o momento em que a liberdade brilhou nos céus do Brasil, simbolizada pelo sol da liberdade em raios fúlgidos. A imagem do cruzeiro que aparece em nosso céu é a luz que nos guia, sempre nos lembrando da grandeza de nossa terra. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Essas palavras nos trazem a lembrança da luta pela independência, a luta por nossa liberdade. A bravura e o grito retumbante do povo heróico ecoam até hoje, na força de cada brasileiro que se levanta todos os dias com o espírito do povo que enfrentou a própria morte pela pátria. Mas o que vemos hoje? O hino nos exalta a força, a coragem e a união, características que sempre foram pilares do Brasil. No entanto, há um paradoxo profundo. Enquanto o Brasil tem um futuro grandioso, com toda a sua beleza natural, riqueza cultural e imenso potencial humano, a nossa realidade atual nos desafia. A justiça, a igualdade e o amor pela pátria, que são símbolos do hino, nem sempre são refletidos nas ações políticas e sociais. Há uma desconexão entre a grandiosidade do nosso passado e o que muitas vezes se vê no presente. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz. A palavra servir no hino não é apenas um ato de dever, mas de devoção. A ideia de servir ao Brasil é muito mais do que seguir uma ordem. É honrar o espírito do nosso país, com a responsabilidade de trabalhar em prol do coletivo, do bem comum. Isso nos leva a questionar: quantos, em suas posições de poder, realmente servem ao Brasil, de fato e com sinceridade? A luta, tanto na guerra quanto na paz, nunca foi fácil, mas o que vemos muitas vezes é uma falta de compromisso com o que o hino nos pede. Gigante pela própria natureza. O Brasil é de fato um gigante, mas muitas vezes esse gigante está adormecido. Somos belos, fortes e impávidos, com uma natureza exuberante e uma cultura rica. No entanto, os desafios que enfrentamos, como desigualdade social, violência e corrupção, são os que obscurecem o brilho de nossa grandeza. O nosso futuro espelha a nossa grandeza, sim. Mas, para que isso aconteça, precisamos lembrar do que o hino nos pede: lutar pela justiça, pela paz e pela glória de nosso passado. Brasil, de amor eterno, seja símbolo. E aqui, o hino pede que o símbolo de nosso país seja o amor eterno. Porém, será que estamos de fato vivendo esse amor? O hino nos convoca a sermos mais do que espectadores. Ele nos chama a sermos parte ativa da mudança, da transformação. O Brasil não pode se render àqueles que apenas buscam o poder por si mesmos. A força do povo está na sua união, no amor pela pátria e na busca incessante pela justiça e igualdade. Reflexão final. Hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa de cada um de nós. Precisamos honrar as palavras do hino com ações concretas. Não é mais suficiente ouvir o hino apenas em cerimônias. É preciso viver o hino em nosso cotidiano, na busca por um país mais justo, mais unido e com mais amor à sua terra e seu povo. Porque, como diz o hino, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. É hora de lutar pela verdadeira liberdade, pela paz e pela glória no futuro, sem nunca esquecer que somos gigantes pela nossa natureza, pela nossa cultura e pelo nosso povo. Ei, pessoal, sabia que agora vocês podem se tornar membros do canal? Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês e ainda tem algumas surpresinhas exclusivas para quem fizer parte dessa família. Se puder e quiser apoiar, é só clicar no botão Seja Membro. Já agradeço de coração a quem puder ajudar. A jornada de vocês até aqui me enche de alegria. Cada opinião que vocês compartilham é como uma bússola que me guia por esse oceano criativo, ajudando-me a criar conteúdos que realmente te tocam o coração. Um simples like pode parecer pequeno, mas é ele que impulsiona esta jornada a continuar. Mais do que isso, o seu engajamento é o combustível que faz esse projeto evoluir cada dia mais. Se este vídeo te inspirou de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder as próximas novidades. Cada comentário que você deixa é um presente para mim. Eu leio todos com carinho e faço questão de responder sempre que posso. Juntos vamos criar um espaço onde possamos apoiar, crescer e nos inspirar uns aos outros. Conto com você nessa caminhada.